Olá, boa tarde, espero que estejam bem, sejam bem-vindos. Estamos a iniciar agora. Bom, estou aqui a trocar os fios, bem este. Como é que vocês estão? Espero que estejam em paz, espero que a vossa terça-feira esteja a ser uma bênção. Eu acho que isto está um pouco exagerado. Vou só aqui trocar o filtro, ficar com este. Eu venho aqui partilhar uma palavra convosco. Os filtros hoje estão aquela bênção. Ok. Tá bom assim. Vai ficar este. Então eu quero partilhar aqui convosco. Eu ainda nem sequer partilhei a live com ninguém, porque foi assim uma live flash. Apeteceu-me vir aqui partilhar uma palavra. Então fui logo entrando. Mas creio que Deus vai falar ao seu coração, creio que vocês vão ser muito abençoados e que Deus tem algo para ministrar para a nossa vida. Então eu quero partilhar convosco, antes de mais nada, que o Espírito Santo de Deus traga paz para o vosso coração, que você esteja com o seu coração aberto e preparado para receber aquilo que o Paizinho tem para si. Hoje de manhã Deus falou comigo de uma forma assim sobrenatural, aqui em Tiago 2, 3, foi algo tremendo que Deus falou comigo. Então eu quero partilhar também consigo e creio que esta palavra é uma palavra para vir despertar. É uma palavra que vem para o despertar e para que você comece a fazer coisas que você jamais imaginou que tivesse potencial para as conseguir fazer. Então, vamos começar aqui no capítulo 2, como se estivéssemos a estudar o capítulo 2 de Tiago, as cartas de Tiago. Então, aqui Tiago 2 diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica aqui em pé, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde eu ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos e critérios errados. Então esta é algo que Deus de facto fala muito ao nosso coração também, que é acerca de a forma como Deus nos vê, não é a forma como nós às vezes vemos as pessoas. Então Deus olha para o coração. Às vezes há pessoas que são muito simples e são pessoas de um grande coração. Eu, por exemplo, conheci uma mulher, ela pertencia lá a um reinado qualquer, a mulher era riquíssima e era uma pessoa que parecia, olhava-se para a pessoa e parecia uma pessoa que não tinha posses nenhumas. E eu comecei a conversar com a pessoa e a pessoa, além de ter de não se reparar na forma, porque ela não usava nem um pouquinho de maquilhagem, o cabelo estava todo despenteado, mas a senhora era uma senhora de muitas posses e como além de ter muitas posses tinha um coração incrível, um coração tremendo, um coração maravilhoso, uma mulher muito abençoada. Então, mas quem olhasse de fora para aquela senhora jamais imaginaria quem era a pessoa. A mulher tinha um palácio incrível. Então, nós também não devemos julgar as pessoas. O que é que esta palavra nos ensina? Nos instrui. Que nós não devemos julgar as pessoas pela sua aparência. Eu vou partilhar aqui só mais com umas pessoas. Não devemos julgar as pessoas pela aparência. Porque cada pessoa é uma pessoa, não é? Então, vamos realmente... Só aqui partilhar, ok. Deixar Deus ministrar o nosso coração e tratar toda a gente da mesma forma, com amor. Então aqui diz:
Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês. E é verdade, não são os ricos que oprimem vocês. Não é que você tenha que ter alguma coisa contra os ricos, mas há de reparar que os ricos são mais arrogantes e soberbos do que as pessoas que têm menos posses. Você, se for à casa de um rico, às vezes já me aconteceu isso pessoalmente, de ir a casas assim de pessoas que têm muito dinheiro e a pessoa para lhe oferecer um copo de água é incrível. Agora, se você for a uma favela, for assim uma casa mais simples, você entra dentro de casa, as pessoas metem-lhe tudo na mesa, fruta, café, como é que chama aqueles bolos de milho, que é, como é que eles chamam? Esqueci-me do nome. Sei lá, as pessoas arranjam coisas, eu já provei muita coisa, já experimentei de pratos maravilhosos em casas de pessoas simples, pessoas assim de favelas, com um coração tremendo, pessoas muito generosas. E já fui a casa de pessoas ricas, grandes casas, e a pessoa nem sequer me dar um copinho de água para beber. Fiquei muito triste, confesso. Bom, continuando, mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome sobre vocês invocado. É verdade, às vezes o dinheiro cega, as pessoas que têm muito dinheiro também têm mais dificuldade de ter intimidade com Deus, porque o dinheiro cega as pessoas. Às vezes não sabem, não veem, acham que não precisam de nada e que o dinheiro é o suficiente. Então, aqui, se vocês de facto obedecerem à lei do reino, olha aqui esta parte aqui tão interessante que Deus falou ao meu coração. Se vocês de facto obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próprio como a si mesmo, então existe uma lei do reino que diz, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Então tenho-lhe a informar que a lei do reino é a lei de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo. Esta é a lei do reino. Estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado. Entende? Quando se julga a pessoa pela aparência, quando se trata pior uma pessoa que tem menos posses, porque a pessoa tem menos posses e está-se ali a negar a pessoa ou a diminuir a pessoa, para tratar melhor uma pessoa que tem muito dinheiro, aí a pessoa está a pecar. Diz aqui que estarão cometendo pecados e serão condenados pela lei como transgressores. Quem, pois, obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-lo inteiramente. Se a pessoa tropeça num ponto, é culpado de quebrá-lo inteiramente. Pois aquele que diz não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem, olha aqui que forte, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. A lei da liberdade é Jesus. Jesus o libertou, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então eu entendo com esta palavra que a pessoa que se justifica na lei, eu vou aqui explicar esta palavra que pode parecer um pouco confuso, mas não. Você depois vê na sua Bíblia, Tiago 3, 2, estude bem o capítulo. Se quiser, estuda a carta toda de Hebreus e continue como sequência indo para Tiago. E Deus vai falar muito ao seu coração de quem você é, da liberdade que você tem em Cristo. Mas, como fala em Gálatas, não deixe da liberdade
não deis a liberdade à carne. Ou seja, não useis da liberdade do Espírito para dar liberdade à carne, porque você é que escolhe, você faz o que quer. Você faz o que quer. Então, aqui diz assim, não deixe... ok, pronto, aqui o que fala que é da lei. Se você quiser se justificar nas leis de Moisés, quando ele diz assim, o mesmo que escreveu a lei, não matarás, também disse, não adulterarás. Então, isso é as leis escritas nas tábuas. E quando você decide, eu vou me justificar naquelas leis das tábuas de Moisés, ele aqui diz assim, pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Porquê? Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, se você é a pessoa que ainda está lá, que ainda está no tempo da lei de Moisés, sabe que se tropeçar apenas num ponto, quebra todos os outros. É o que está aqui escrito. Então, nós temos o Cordeiro, nós temos o sangue do Cordeiro, temos o Cordeiro Jesus, que foi dado por Deus para a nossa eternidade. E Ele salvou-nos de graça, foi um favor imerecido. Então, nós temos a lei da liberdade. Agora temos, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo. Acho que foi no domingo que eu fiz uma live e que falei acerca também deste assunto. Então, isto é uma sequência do assunto. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Pronto. Então, aqueles que obedecem à lei, eles morriam sem misericórdia. Está lá escrito que eles morriam sem misericórdia. Não havia misericórdia, eles morriam sem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o que é que nós aprendemos com isto? Seja misericordioso como Deus é misericordioso. Estávamos a falar acerca do juízo que Jesus, as pessoas pensam, eu fui salvo, Jesus morreu pelos meus pecados, e as pessoas só leem aquela parte ali. Eu estou a falar isto porque eu ouvi muito tempo a falarem sobre isto, e quando eu vi, olhava à minha volta e estava toda a gente completamente igual, ou seja, não dava para entender, se a pessoa não se diferenciava das pessoas do mundo. Isto foi logo o meu primeiro tempo de igreja, quando ao início, as primeiras pessoas que me falaram de Jesus, as primeiras pessoas que me falaram de Jesus, pronto, tinham esse conhecimento, tinham esse entendimento. Então usavam um versículo, isto para você entender também o que é heresias. Falavam um versículo, dos teus pecados não me lembrarei mais. De facto, isso está escrito. Dos teus pecados não me lembrarei mais, escreverei as minhas leis e os meus mandamentos no teu coração. Sim, isso é verdade. Mas depois também há o juízo. E fala que o juízo para aqueles que... Eu até posso voltar cá atrás, que às vezes é bom para termos este entendimento. Que diz assim: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia. É isto que eu estou a falar. Morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, insultou o Espírito da graça. Então, aqueles que, a graça, banalizam a graça, eu fui salvo pela graça, mas posso fazer tudo. Não, aqui diz que é pior, porque nós recebemos mais com Jesus do que naquele tempo da lei. Nós recebemos o Espírito da graça em nós temos vida eterna. Eles naquela altura da lei não tinham o Espírito Santo a habitar dentro deles, e agora nós temos o Espírito Santo a habitar em nós. O Espírito Santo faz morada em nós reinamos com Cristo aqui na terra, nós temos dons e talentos incríveis, nós temos mais do que naquela altura, porque o Senhor disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Então Jesus fez muitos milagres e maravilhas, fez coisas incríveis. Mas não se esqueça que os profetas naquela altura eles estavam debaixo da lei, eles também fizeram coisas boas obras.
Mas eles estavam na altura da lei. Nós agora estamos na altura da graça, mas aqui as pessoas pensam que ouvem o Evangelho da graça e banalizam. Faz tudo, pode fumar ganzas na mesma. É assim, o apóstolo Paulo disse que você pode fazer tudo, mas nem tudo convém. Ou seja, você não se pode deixar dominar pelo tudo. As coisas não podem ter governo sobre a sua vida. Você não pode ser viciado em algo mais do que ser viciado em Jesus. Você tem que ser viciado no Espírito Santo. Amém? Está a fazer sentido? Pronto, e aqui diz que com mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho, o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado, insultou o Espírito da Graça. Então a pessoa que... Isto porquê? Porque você ainda não cheguei a dizer. Se continuares a pecar deliberadamente depois de receberes o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então é como se a pessoa, eu ao ler esta palavra, eu imaginei como se a pessoa entende este amor de Jesus, entende o que ele fez profundamente, o que ele fez na cruz por nós, e é como se estivesse a pisar no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Foi esse entendimento que eu tive. E como é que é? Profanar, recusar o Espírito, ou profanar o Espírito da Graça, insultar o Espírito da Graça, insultar o Espírito da Graça. Então isto é grave. É insultar Jesus, o Espírito da Graça, Jesus. Então é como se estivéssemos a pisar no Filho de Deus. Eu fico chateada com estas coisas. É verdade, porque as pessoas às vezes ministram coisas e não falam em profundidade e o povo às vezes parece por falta de entendimento. Mas nós também temos que estudar a palavra, temos que ler. Às vezes vem-me preguiça. Quantas vezes que eu tive preguiça? Eu tive um trabalho que eu tinha todos os dias que me levantar às 5 da manhã e eu decidi acordar sempre 1 hora mais cedo. Às vezes perguntam, Cláudia, mas tu tens tanto... Foi muitos cursos que tiraste. Não, eu fazia um esforço, acordava 1 hora mais cedo e ficava ali a ler. E quantas vezes me apetecia meter uns palitos nos olhos e ia cansada para o trabalho, mas ficava ali a ler, fazia votos com Deus, eu quero fazer um capítulo por dia, estudava, não foi só os cursos, foi mais que eu aprendi, eu com Deus no secreto, em oração, na intimidade, que Deus falou coisas incríveis ao meu coração, do que propriamente algum curso que eu tenha tirado. Amém? Pronto, agora aqui para terminar, deixa eu voltar. De que adianta, meus irmãos, aqui no versículo 14, do capítulo 2 de Tiago, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que sem fé não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser vai em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé, quando não é acompanhada com obras, é morta. Então, daí eu estar a dizer que esta mensagem que eu vim aqui falar é de despertamento, para despertar. Porque o Espírito Santo falou ao meu coração que tem muita gente que está adormecida. Falou comigo também, que eu podia fazer mais do que faço. E eu creio que quando Deus fala comigo alguma coisa também para partilhar convosco. Então, a fé sem obras é morta em que sentido? Em que sentido? Porque ele diz aqui, de que adianta, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Então, você pode ter fé, mas você tem fé em Deus, mas não se move mediante a sua fé. Não faz nada, as pessoas olham para si e têm visto Cristo em si. Você tem, as pessoas perguntaram, eu já fui testada por isso e acho que vocês também. As pessoas gostam de ver, aqui em Portugal, eu não sei como é que é em outros países, mas aqui em Portugal as pessoas, é um tempo, isto não é só em Portugal, em todas as nações, é um tempo que as pessoas estão com muita coceira no ouvido e elas não acreditam só naquilo que ouvem. Porque já ouviram muita mentira, existe muita gente magoada, existe muita gente ferida, então as pessoas gostam de ver.
As pessoas gostam de ver as obras. As pessoas gostam de ver as obras, não só ouvir, mas gostam de ver as obras. Porque vai com mais credibilidade. Porque aqui diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que sem fé não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser vai e aqueça-se e alimente, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Isto quer dizer que nós às vezes temos a oportunidade de estender as mãos ao necessitado e há testemunhos disso. Temos feito essas obras. Neste tempo agora tem muita gente necessitada. Temos agarrado as oportunidades para mostrar que somos filhos de Deus e que estamos a estender a mão ao necessitado, estamos a amar as pessoas, não estamos somente a olhar para nós próprios, não estamos somente a olhar para a nossa família, mas estamos também a amar as pessoas que estão necessitadas. As nossas obras têm sido vistas pelos outros? Ou será que é como está aqui escrito, porque se está aqui escrito é porque há casos desses, e eu já vi casos assim, de pessoas que estão necessitadas e alguém vir-me pedir uma segunda vez, em especial pessoas que me vieram pedir ajuda, disseram que foram pedir ali e que a pessoa os mandou embora e tinham mais condições, possivelmente, do que eu e do que até o Papa. E é incrível, às vezes as pessoas perdem a oportunidade de estender a mão ao necessitado, e Jesus, no seu tempo, Ele vai falar com essas pessoas quando... No seu tempo, Jesus vai dizer a essas pessoas que os meus pequeninos não ajudaste, não alimentaste, não visitaste os presos, não alimentaste os necessitados. Jesus vai julgar tudo isso no tempo dele. Então, como eu disse, esta palavra aqui é uma palavra para nos despertar no movimento de fazermos obras, fazermos alguma coisa para nos ativar. Não é que eu tenha, não tem a ver com uma chave que eu vou virar na sua mente, porque a palavra por si só fala esta verdade ao seu coração. E às vezes nós acomodamos-nos. Então é uma palavra para despertar. Mostre, mas alguém dirá: se você tem obras, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras. Olha aqui, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, a pessoa pode ter fé sem obras. Sim, a pessoa, pela graça, foste salvo. E isto não provém de vós. Isto é dom de Deus. Então, a pessoa foi salva pela graça, pela fé. É um dom de Deus. Mostra-me a sua fé sem obras e eu mostrar-lhe-ei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demónios creem e temem. Os demónios também creem que existe só um Deus. Eles também sabem desta verdade. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão. Pronto, agora aqui, fé sem obras. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Foi. Abraão foi justificado por obras. Quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Porquê é que ele diz a fé como as obras estavam atuando juntas? O que é que esta palavra aqui está a ministrar ao nosso coração? Porque nós podemos crer em muita coisa, mas se não nos movermos para fazer nada, não dermos passos de fé, não estamos a viver aquilo que Deus tem para nós, o propósito. Muita gente tem muita fé, tem muito conhecimento, mas não se está a mover para o propósito. Então, porquê é que Abraão aqui foi salvo juntamente a fé com as obras? Porque ele teve fé, Abraão teve fé e ele entregou, foi lá, obedeceu a Deus. Abraão teve fé, acreditou no que Deus estava a fazer, ele foi lá entregar Isaque pela fé. Mas repare, ele deu um passo e foi lá para entregar o Isaque por fé. Ele acreditou e moveu-se em fé. E outras coisas, ele fez mais coisas, vamos aqui ler. Pela fé, ou seja, moveu-se, ele acreditou e moveu-se.
Ele acreditou e moveram-se. E é isso que Deus quer que nós façamos, que nós acreditemos na palavra, mas também nos movamos, porque nós ouvimos muita palavra, e o que o Espírito Santo de Deus estava a ministrar no meu coração é que nós ouvimos muita palavra, mas também temos que nos mover. E é isto que eu quero ministrar ao seu coração também. Também temos que nos mover. Se Deus já falou ao nosso coração, vai. Se Deus já falou para o seu coração, vai e faz tudo o que eu coloquei no teu coração. Se Deus já falou ao seu coração que era consigo, se Deus já falou ao seu coração, não temas, crê somente. Então, faça. Deus passos de fé. Deus passos de fé. Tenha fé, crê em Deus. Consagre essa situação ao Senhor, consagre isso ao Senhor e faça. Você vai se sentir muito realizado e feliz quando estiver a viver os propósitos de Deus, fluindo em coisas que talvez você ache que são impossíveis você viver. Eu sei que Deus colocou sonhos, colocou projetos dentro do seu coração. Eu sei que Deus colocou sonhos e projetos dentro do seu coração. Talvez você não esteja a vivê-los ainda porque não se moveu ainda em direção a eles. Comece a dar pequenos passos de fé. Comece com o pouco. Às vezes nós temos até uma visão do que está para vir que é muito grande. Você talvez tenha tido uma visão muito grande e acha que é impossível porque você já viu lá. Mas comece com pouco. Comece com pouco. Talvez você tenha tido uma visão enorme. Deus mostrou, você sabe mesmo. Deus mostrou-me, eu ali naquele lugar a fazer isto é algo enorme. Só que você começa a pensar, como é que eu vou lá chegar? Como é que eu vou lá chegar? Só que você, se ficar parado, você não vai lá chegar. Se você ficar parado, não vai lá chegar. Então, vá dando os seus passos, tendo as suas conquistas. Deus vai honrar a sua fé, assim como honrou a fé de Abraão. É isto que o Espírito Santo de Deus quer falar connosco. Fé sem obras é morta. Então, muitos são salvos pela fé, outros pela obra. Agora vamos ver aqui pessoas que foram salvas por obras, mas que também se moveram. Mas moveram-se. Por isso eles estão aqui escritos. O nome deles está aqui. Então, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então há um aperfeiçoamento da nossa fé quando nós fazemos obras. Porquê? Porque nós já demos um passo. Então, dei um passo, eu tive coragem, eu cheguei até aqui, então eu já consigo dar outro passo maior, de fé em fé, de glória em glória. Mas temos é que ir fazendo, porque vamos sendo aperfeiçoados, vamos cair, sim, vamos falhar, sim. Mas Jesus disse, Ele disse que não nos deixaria, nem nos desampararia. Ele estaria connosco até à consumação dos séculos. Ele disse, não temas, está escrito 365 vezes na Bíblia, não temas, é porque há uma tendência da nossa parte a temer. Então, quando o medo vem, você vai com medo, vai com medo. Lembre-se sempre, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E aquele que sente medo ainda não foi aperfeiçoado no amor. Então, Deus vai aperfeiçoá-lo também, aperfeiçoá-lo no amor, quando você começar a passar por algumas situações que você vai se lembrar disto que eu lhe estou a dizer agora. Há situações que como disse Jesus, há coisas que vocês não entendem agora, mas vão entender depois. Talvez você lide com pessoas complicadas e você já tenha orado. Meu Deus, porque é que esta pessoa é tão complicada e não sai da minha vida? Meu Deus, porque é que eu ainda estou neste lugar aqui há tanto tempo em sofrimento? Porque é que o Senhor não me livra disto? Deus está a usar essa situação, talvez, para ensinar a amar. Se é uma situação com pessoas, Deus está a aperfeiçoá-lo no amor. A aperfeiçoá-la e aperfeiçoá-lo no amor. Porque é fácil. É um tempo que Deus quer realmente que nós possamos transbordar de amor. Eu não sei se você crê ou não, mas nós estamos a viver um tempo que eu creio convictamente que tem a ver também com o meu chamado íntimo, que Jesus está para voltar. E uma das coisas que acontece, que é um dos sinais, é o amor de muitos esfriar. Então, se você está a passar por esta situação de aperfeiçoamento no amor, é porque você vai
transbordar de amor para a vida de outras pessoas. Você vai ser um referencial de amor para a vida de outras pessoas. E outras pessoas vão receber o seu amor e vão amar outros. E vamos encher esta terra de amor, porque esta é a vontade de Deus. Muita gente ainda não conhece o amor de Deus. E Deus hoje falou comigo um lugar incrível. Eu sei que tem aqui pessoas desse país, eu não vou falar qual é o lugar. Deus falou comigo, Cláudia, este local, um local em específico, eu não vou falar aqui agora, talvez mais para a frente, este local não conhece o meu amor. Este local não conhece o meu amor. Eu falei com duas pessoas desse país, perguntar se conheciam aquele povo e as pessoas disseram, nem nunca ouvi falar. Então é incrível, há povos que ainda não foram alcançados com este amor. Há povos que ainda não conhecem o amor de Deus. Precisam do nosso amor. Então há muita gente. Uma semente de amor que você coloque na vida de alguém, você incendeia a chama do amor num e o outro pode ir até visitar esse lugar ou ir ali e ele vai levar esse amor, vai carregar esse amor. Então vamos incendiar a terra com o amor. Amém? Olha, estou muito feliz com esta mensagem que eu estou a partilhar aqui convosco. Sinto que vocês foram escolhidos a dedo. Eu não marquei esta live, apeteceu-me fazer e fiz e pronto. E estamos aqui debaixo da graça do Pai. Então, aqui para terminar, cumprindo-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé. Então, ele foi justificado pelas obras e não pela fé, mas ali diz que ele fez juntamente as duas coisas. Caso semelhantemente é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, olha isto aqui, o corpo sem o espírito está morto. Também a fé sem obras está morta. O corpo sem o espírito, olha, quando alguém lhe disser assim, eu não acredito em Deus, que eu sei que acontece muito, às vezes queremos falar do amor de Jesus, para alguém a pessoa diz que não acredita em Deus. Você pergunta-lhe porque é que ela está de pé. Pode usar este versículo aqui. Assim como o corpo sem espírito está morto, também ele está vivo porquê? Não tem o espírito, não tem o fogo de vida? Tem o fogo de vida. Você usa este versículo. Também a fé sem obras é morta. Então, nós temos o espírito. E estas pessoas aqui se moveram pela fé. A Raabe, ela correu riscos e é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos ousados. Deus quer que nós corramos riscos. E às vezes Ele está-nos a trabalhar e nós queremos impedir os processos de Deus. Às vezes queremos desviar-nos da rota porque está a doer muito ali. Mas se você tiver intimidade com Deus, tiver o seu tempo de secreto, o seu tempo de oração, não precisa. Há pessoas que pensam que é porque estão 4 horas. Eu já fiz isso, já tive 4, 5 horas, 6, 7 em oração. E com o tempo Deus começou-me a ministrar algo ao meu coração. Eu sou uma pessoa que partilho tudo o conhecimento que Deus me dá, eu partilho tudo. E Deus me falou que às vezes Ele gostava sim, ou seja, é bom, às vezes temos que ter esses momentos, mas Ele diz que não é preciso ser um ritual, que é mais importante a qualidade de tempo, a profundidade do coração que você está a entregar ali naquele momento, do que a quantidade de tempo. Ou seja, é melhor a quantidade de entrega do que a quantidade de tempo. Então, Deus fala consigo em qualquer lugar. Você não precisa de estar especificamente de joelhos no chão. Você pode falar com Deus no carro, você pode falar com Deus no banho, você pode falar com Deus quando está a andar, quando está a fazer a sua caminhada, quando está no seu trabalho. Você pode orar e ouvir a direção que Deus tem para a sua vida. Deus quer que você se mova com ousadia, que você seja ativada no propósito. Raabe teve que ter muita coragem
muita coragem para fazer isto. Olha, ela era uma prostituta. Raabe era uma prostituta. E ela não foi semelhante ao de Raabe. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porquê que Raabe fez aquilo? Ela teve fé em quê? A Raabe fez porque ela teve temor a Deus. Então, e nós temos tido temor a Deus suficiente. O nosso temor a Deus tem sido suficiente para fazermos coisas históricas, coisas diferentes. Você pode fazer coisas incríveis onde você mora, no seu trabalho, no seu bairro, no seu país, na sua nação, na sua empresa, nas nações. É você entender o que é que Deus quer que você faça. Por isso é que eu estava a falar de intimidade. Nesses momentos sinceros, quando você realmente quer viver o seu propósito. E para você viver o seu propósito, você tem que entender a sua identidade. Para você viver o seu propósito, você tem que entender a sua identidade. E a sua identidade o conduz até ao propósito. Quem é você? Quem sou eu? Então nós temos que entender. Eu sou isto, eu me firmo naquilo que eu sou. Deus falou que eu sou isto, eu sou isto. Quando você entende o seu propósito, você fica ali firme no seu propósito e você começa-se a mover. Porque às vezes as pessoas não se movem também porque ainda não entenderam bem o seu propósito, ou seja, ainda têm algumas crenças limitantes, ou às vezes alguma palavra que ouviram, às vezes uma religiosidade que podem ter ouvido, porque não posso fazer isto, não pode fazer aquilo. Não pode fazer, você pode fazer aquilo que Deus o mandou fazer, você pode todas as coisas naquele que o fortalece, que a fortalece. Você pode todas as coisas naquele que a fortalece. Se não é pecado, se você vai fazer alguma coisa para mudar a terra, se você vai fazer alguma coisa para trazer amor para as pessoas, para trazer salvação, você pode fazer, sim senhor. Pode fazer. Você, depois ouve-se a história, não pode por causa do capeta que faz isto, faz aquilo. Você tem a armadura de Deus, você reveste com a armadura de Deus, você ora. Você quer fazer as coisas para Deus, tem que orar também. Amém? Bom, era esta palavra curta que eu queria trazer para o vosso coração. Eu creio que Deus falou connosco, abençoou a sua vida e a mim também me abençoou, porque eu cada vez que vos abençoo também me sinto muito abençoada mesmo. Eu sou grata por vocês, que o Espírito Santo de Deus possa continuar a abençoar a vossa terça-feira. Abençoa a vossa terça-feira em nome de Jesus Cristo. Vocês possam transbordar do Espírito Santo de Deus e realmente que a paz que excede todo o entendimento e os corações guarde a vossa mente, o vosso coração, os vossos sentimentos em Cristo e que vocês possam viver mesmo o propósito que Deus tem para as vossas vidas. Vocês possam viver o propósito que Deus tem para as vossas vidas, que encontrem identidade, mas que o vivam com ousadia para que realmente quando estivermos perante Ele não nos dizer que nós fomos insensatos ou que não nos conhece, porque mesmo que nós também façamos muitas obras, Jesus também vai chegar a essa altura, vai dizer também: apartai-vos de mim, aqueles que fizeram muitas obras. Então não as façam superficialmente, faças com o coração, faças porque você está alinhado ao céu. Você está alinhado ao céu e você está a ser governada pelo Espírito Santo. Amém? Que sejam inundados com amor, inundem a terra com o amor, queimem tudo com o amor, sejam felizes em nome de Jesus Cristo. E sempre que eu puder, eu entro aqui de noite, entro aqui a qualquer hora para fazer uma live para vos abençoar, tá bom? Que Deus abençoe a vossa tarde em nome de Jesus. Fiquem em paz.